A rebelião dos vigilantes. O pacto no Monte Hermon. E sucedeu que nos dias em que os filhos dos homens começaram a se multiplicar sobre a terra, e suas filhas se tornaram formosas aos olhos de todos, um grupo de anjos, conhecidos como os vigilantes, contemplou com desejo aquilo que era proibido. E esses anjos eram 200 ao todo, e habitavam as regiões celestes mais próximas da terra. E tinham sido designados pelo Altíssimo para vigiar os filhos dos homens, guiar as nações e proteger a criação com sabedoria e temor. Mas entre eles havia um líder, um príncipe de grande estatura e poder, chamado Samiasa. Este concebeu em seu coração um desígnio sombrio, pois viu que as filhas dos homens eram belas, e desejou possuir o que não lhe fora concedido. Então Samiasa chamou a si os demais vigilantes e disse: Ergamos um pacto entre nós e desçamos a terra. Tomaremos esposas humanas para nós e geraremos filhos. Ensinar-lhes-emos os segredos dos céus e construiremos nosso reino sobre a terra. E houve temor entre os anjos, pois sabiam que tal ato era rebelião contra o santo. Mas Samiasa jurou por seu próprio nome e disse: Façamos um juramento e selemo-lo com maldição, para que nenhum de nós volte atrás. Pois se eu for o único a pecar, serei condenado sozinho. E assim, sob a escuridão da noite, no alto do monte Hermon, todos os 200 anjos estenderam as mãos e selaram um pacto. E juraram em uníssono, invocando maldição eterna sobre si mesmos, caso violassem o acordo. E naquela mesma noite, deixaram suas habitações celestes e desceram como estrelas cadentes, vestindo-se de forma humana. E tomaram para si esposas dentre as filhas dos homens, e com elas coabitaram. E a terra estremeceu sob seus pés. Os Nefilins, os filhos da queda, e das uniões proibidas entre os vigilantes e as mulheres humanas, nasceram seres colossais, gigantes de tamanho e poder desmedidos. E estes foram chamados de Nefilins, os caídos, os violentos, os devoradores de tudo quanto existe. E os Nefilins cresceram em força e arrogância. Sua fome era insaciável, e devoravam o fruto dos campos, os rebanhos, e até mesmo os homens. E quando nada mais havia para consumir, voltaram-se uns contra os outros, bebendo sangue e espalhando terror. E os vigilantes, em sua loucura, ensinaram aos homens artes que não deveriam conhecer, encantamentos e feitiçarias, astrologia e metalurgia, a fabricação de armas e espelhos, a pintura das pálpebras e o engano dos olhos. E a terra foi contaminada com sangue e magia. Azazel, um dos principais entre os caídos, ensinou os segredos da guerra e da forja. Armou os homens para a destruição e despertou neles o espírito da violência. Senjasa revelou os nomes dos espíritos e as conjurações proibidas. Baraquel ensinou os sinais das estrelas e dos presságios, e o coração da humanidade se afastou do Criador. Erguendo altares aos vigilantes, começaram a adorar os anjos rebeldes como deuses, e a injustiça, a luxúria e a abominação cobriram a terra como um manto de escuridão. E a criação gemeu, e o clamor da terra subiu até os céus, e as lágrimas dos inocentes se acumularam diante do trono do Altíssimo. O clamor da terra e a intercessão de Enoque. A terra gemendo, e os céus ouviram. A terra, em sua dor, lançou gritos que romperam o véu do firmamento. As árvores cessaram de dar frutos, os rios se turvaram de sangue, e as criaturas se escondiam, tremendo diante dos gigantes. Os animais selvagens fugiam das montanhas, os campos estavam cobertos de cadáveres, e a justiça se recolhera dos olhos dos homens. A criação inteira, que outrora cantava louvores ao Altíssimo, agora chorava sua corrupção. E as almas dos justos, ceifadas pela espada dos Nefilins, clamavam diante do trono celestial, dizendo: Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás aqueles que corromperam tua obra? O sangue de teus servos clama da terra como nos dias de Abel.
E o Altíssimo ouviu. E o ancião de dias moveu-se em justiça e ordenou que Miguel, o príncipe das milícias celestiais, descesse com grande autoridade, para que encontrasse Enoque, o escriba da justiça, e o preparasse para a missão profética. A missão de Enoque. E Enoque, que ainda contemplava os céus em espírito, foi chamado novamente diante da presença do Altíssimo. E a voz que governa o tempo e a eternidade falou: Levanta-te, ó filho da terra, e vai até os vigilantes que pecaram. Repreende-os com minhas palavras, pois já conhecem a sentença que está decretada sobre eles. Tu serás meu mensageiro, e tua língua será como espada afiada. E Enoque, revestido de temor e glória, desceu das alturas como um raio cortando as trevas, e veio entre os vigilantes caídos, que habitavam entre as montanhas e vales ocultos, e cujas faces estavam cheias de terror, pois sabiam que o juízo se aproximava. E Enoque lhes falou, dizendo: Ouvi, vós que outrora fostes luz, mas que caístes em trevas. O Altíssimo não se deixa escarnecer. Vossos clamores não serão ouvidos, vossas lágrimas não moverão compaixão, pois corrompestes a terra e ensinastes aos homens a guerra, a feitiçaria e a luxúria. Por isso, sereis lançados no grande abismo. Nunca mais vereis a luz. Vosso lugar será entre as sombras eternas, até o dia do grande julgamento. E os vigilantes tremeram, e suplicaram a Enoque que intercedesse por eles, que escrevesse ao Altíssimo e pedisse clemência. Mas o Senhor respondeu: Jamais. Eles conheciam meu decreto. Seu tempo findou. Suas petições estão rejeitadas. A sentença é irrevogável. E Enoque escreveu todas essas palavras, e voltou ao céu para entregar o livro das condenações ao Santo dos Santos, o julgamento dos vigilantes, a sentença celestial. E aconteceu que, após a missão de Enoque entre os vigilantes, os céus se abriram em majestade terrível. O ancião de dias levantou sua voz, que é como o estrondo de muitas águas, e pronunciou a sentença eterna contra os caídos. Malditos sejais vós, os que transgredistes os limites do Altíssimo, os que corrompestes a criação com a impureza e o engano. Vossos nomes serão apagados dos livros da vida, e sereis lançados no abismo, onde os gritos dos condenados se elevam para sempre. E os arcanjos Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel receberam ordem de prender os vigilantes e lançá-los nas profundezas insondáveis, onde as cadeias de fogo os consumirão até o fim dos séculos. E Enoque, o profeta e escriba, viu as prisões celestiais abertas e os anjos caídos sendo acorrentados por mãos invisíveis, envoltos em trevas densas e fogo que não se apaga. Mas os vigilantes suplicaram, clamando por misericórdia, jurando arrependimento. Porém, o Altíssimo não se deixou enganar, pois conhece os corações e vê além das palavras vazias. Não haverá perdão para os que sabiamente pecaram, que ensinaram aos homens o mal e semearam o caos. Eis que seus dias estão contados, e seu tormento será eterno. E assim, a sentença foi selada. A justiça do Altíssimo não falha, e o juízo dos vigilantes ecoará para sempre entre os homens e os anjos. Capítulo 8. O fim dos Nefilins. E quanto aos Nefilins, filhos da queda, os gigantes da terra, o Altíssimo determinou que seu fim seria a destruição total. Eles, que outrora foram temidos por sua força descomunal e crueldade, voltaram-se em guerra uns contra os outros, num banquete de sangue e destruição. E o mundo se encheu de suas vozes em fúria e dor. As montanhas tremeram, e os mares se agitaram com a violência de seus combates. Então, o Altíssimo ordenou que as águas do céu e da terra se unissem para purificar a terra de tamanha corrupção. E o dilúvio veio como um juízo justo, lavando a terra da impureza e dos filhos da queda. Somente poucos foram preservados para dar continuidade à obra do Senhor. E a terra tornou-se novamente habitável para o homem justo. E Enoque, após testemunhar o juízo, foi levado novamente aos céus, onde preparou a revelação final sobre os tempos vindouros.